Boa noite, retornando agora. Carol tá chegando aí. Vou esperar o pessoal retornar. Esperar o pessoal aparecer aí, que a gente vai começar essa live. Tava falando qual era o tema, né? O pai e a menarca da filha. E aí, esperando os irmãos, principalmente, também chegarem e se interessarem nesse assunto, tirar as dúvidas, para a gente falar sobre a questão da menstruação, a questão ah, do ventre feminino, né? Ah, é importante a gente saber, a gente discutir esse tema. A Carol é do Ione das Pretas e vai estar conversando com a gente sobre esse tema aí nas vésperas do Dia dos Pais. E um tema eu tava dizendo, né, que muita gente não dá devida importância à menstruação, esse período que é tão marcante para a mulher. E então a gente vai estar falando sobre isso, sobre o que que é, na verdade, a menstruação, o que que é a menarca, né, a primeira menarca da filha para o pai, né? Esse tema eu achei interessante, a gente estava conversando e pensando o que que a gente podia falar, né? E ela falou, poxa, já que estamos próximos do Dia dos Pais, vamos falar sobre essa relação aí do pai com a filha, vamos falar dessa proximidade aí do masculino com o feminino. Deixa eu ver aqui quem já chegou para acompanhar aqui, Babá dos Sonhos, Maria, Sara, Nayara, Maxi. Então, eu estava falando sobre perguntas. Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas, enviar suas dúvidas na caixinha de perguntas, sim. E pode enviar também nos comentários aqui, que eu vou estar passando para a Carol para ela responder todas as perguntas. Eu também tenho bastante coisa para trocar com ela, para perguntar, e vai ser uma live bem interessante. Eu não sei se a Carol não está conseguindo entrar aqui. Ela disse que já estava a postos, eu não sei se ela não conseguiu entrar na live, mas eu vou aguardar. Ah, tá aqui. Chegou a Carol de começar a conversar. Tô numa expectativa muito grande para essa live. Ei, Ivan. Oi, Boa noite. boa noite. Tá me ouvindo Eu não bem ou sei, você precisa? Quer que eu bote o fone? Eu vou botar. é porque tá dando um eco aqui para mim, E no meu ver. agora? Agora eu Melhorou? acho que melhorou. Ah, Melhorou. então tá Agora tá bom. muito bom. Poxa, Que primeiro eu queria alegria estar agradecer. aqui. Agradecer você ter aceito o convite, né? Esse convite para fazer uma live a essa hora, né? E antes do Dia dos Pais, muito legal você ter aceito para a gente conversar. Eu já estava há algum tempo querendo fazer a live com você e nessa semana no grupo de mães surgiu o tema da menstruação, as mães falando, né? Como é que foi e falando sobre o tabu também que existe, né, em torno desse tema. Para você ter uma ideia, teve uma irmã que falou que as tias apanhavam em casa se falassem o nome menstruação, olha só, Nossa, para você ver, né? E aí várias histórias surgiram e aí também o seu nome surgiu ali. Aí eu falei, então é a hora, vou chamar a irmã para poder conversar sobre esse tema. Bem-vinda. Queria que você se apresentasse, ah, queria que você tivesse falando com a gente sobre o seu projeto, sobre o que você faz, como nasceu. Fique à vontade. olha, boa noite. Hoje é um dia muito especial para mim. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ah, então tá bom. É um dia especial para mim porque eu tô na casa dos meus pais, né? Depois de 4 meses sem vê-los, um pouco mais talvez.
E, enfim, estou vivendo essa experiência do reencontro que é muito, muito bom. Aí eu saí um pouco da companhia deles para estar aqui com esse canal que para mim é muito valoroso. É um canal que eu tenho o máximo respeito de pais pretos e acessar o canal através das mães pretas presentes também para mim é uma honra. Bom, a Ioni das Pretas é uma filha projeto, é assim como eu chamo. Eu acredito que nós, pessoas, né, pessoas pretas e pessoas não pretas, enfim, a gente tem filhos orgânicos, filhos biológicos, mas a gente tem muitos filhos projetos, né? Que são aquilo que a gente dá para o mundo, oferece para o mundo, oferece para a humanidade, né? Então, a ampliação da noção e da percepção sobre maternagem, paternidade, paternagem, está para além da questão biológica, né? Existem legados, heranças que precisam ser cuidados também. Óbvio que isso demanda menos tempo e tem outras questões que não são tão centrais quanto a paternidade, a maternidade biológica, mas eu acredito nesse lugar. Então, tudo que a gente gera, a gente tem padrinho, madrinha, a gente tem uma comunidade inteira ajudando a gente a dar conta, né? Porque senão sozinha a gente não consegue nada. Então, a Ioni é uma filha projeto que tem muitas madrinhas, muitos padrinhos, é uma filha projeto que a minha família biológica abraçou, me apoia, meu companheiro apoia, e é uma experiência de centralidade de pessoas menstruantes, de mulheres, a partir de um lugar de bastante autoestima, de autopercepção e autorreconhecimento. Pouco isso. Beleza, maravilhoso. Então, esse tema, né, do pai e a menarca das filhas, eu achei assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que tema interessante e importante, né? Eu fiquei pensando em várias coisas que a gente podia falar e tudo, e quando você veio esse tema, eu falei, na hora, gente, isso é maravilhoso, porque existe muito esse distanciamento, eu vejo aqui no Ocidente, né, a gente, esse distanciamento, quando se conversa com homens sobre o tema menstruação, sobre temas femininos, congelou aí? Não. Não. Então tá. Agora voltou para mim. Então a gente vê um distanciamento. Parece que é um tema que só pertence à mulher, que só pertence ao universo feminino e não pertence ao homem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual a importância do homem se aproximar da questão feminina? Então, eu vou falar aqui. Meu pai está na sala aqui, deve estar ouvindo. Ele é meio bisbilhoteiro, ele é pisciano. Falar da minha experiência e por que eu escolhi, né, sugerir da gente conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é que existe a menarca, que é a primeira menstruação da menina, né, da pessoa menstruante do sexo feminino, ou enfim, com órgão reprodutivo feminino, e existe a semenarca, que é dos meninos. Os meninos também vivem essa experiência, que é a experiência dos testículos que baixam, né? E aí é o momento onde ele tem ali a primeira ejaculação, que não necessariamente tem a ver com orgasmo, né? São coisas diferentes. E às vezes a gente dá uma confundida. Então, a minha primeira reflexão sobre a menarca e sobre a semenarca, que é esse momento de passagem dos meninos para a adolescência, me faz pensar que se os meninos, né, sabem pouco sobre essa experiência, quando você pergunta para um homem mais velho, como é que foi a sua primeira ejaculação, né? Ou como é que foi quando você percebeu que você não era mais um menino, que seu corpo estava transformado e que você já era um homem? Muitos deles não têm muita lembrança dessa passagem, porque tem vários fatores sociais que fazem, que adultizam meninos, especificamente homens pretos e meninos pretos. E com as meninas, não. Essa passagem ela é mais evidente e ela tem uma tutela social mais em cima, maior pressão. Então, como terapeuta menstrual, eu observo muito como, quando a menina está na transição da menarca, né, da pré-menstruação, né, da fase da infância para a fase da pré-adolescência e adolescência, onde acontece
a menarca, a primeira menstruação, a família como um todo fica muito perdida. E as relações, elas ficam estremecidas, porque aquele corpo já não é mais o mesmo, a forma de lidar com aquele corpo já não é mais a mesma. E, em geral, não se conversa sobre como os pais vão se relacionar com esse novo corpo, com essa nova menina, né? Com essa menina moça, como a gente costuma falar, inclusive o samba aí do fundo de quintal ratifica, né? Menina moça. E aí é isso, né? É uma reflexão, assim, eu não tenho todas as respostas, tenho reflexões para compartilhar aqui com vocês, porque cada caso é um caso, eu não quero ser determinista, mas na véspera do Dia dos Pais, eu gostaria de refletir em que medida a gente também está permitindo aos homens compartilhar esse momento com as nossas filhas, com as nossas irmãs, com as nossas sobrinhas, conosco enquanto mulheres, né? E também em que medida eles estão disponíveis a romper com a barreira de olhar essa transição das filhas meninas, das sobrinhas, das netas, de um lugar tão distante, né? Porque muitas mulheres na terapia menstrual, né, quando são consultadas comigo e por mim, elas dizem: depois que eu menstruei, eu me distanciei muito do meu pai. Eu tinha uma relação na infância com meu pai, mas depois da menstruação eu fiquei distante, fiquei afastada, não ficou a mesma coisa. Enfim, e por que isso aconteceu, né? Porque, de fato, a gente não está preparando nem a nós mesmas, tão poucos homens, né, das nossas famílias, para esse momento. Então, eu sugeri esse tema porque eu acho importante, é uma reflexão que é muito rica e pode reverberar em outras instâncias da família. É um pouco sobre isso. Sim, sim. Você falou sobre esse distanciamento, né? E é algo que a gente não pode deixar de olhar, né? Eu penso que seja essa questão de ter uma outra, dela não ser mais uma menina que ele pensa que precisa, né, de proteção, precisa de estar ali debaixo ali vamos dizer assim, né, da autoridade dele. Então ela já é uma outra mulher, né? Ela já é uma outra pessoa a partir do momento em que ela menstrua, em que ela passa por esse processo. Então eu acho que precisa uma sabedoria, né, da parte desse homem para lidar com essa nova pessoa, né? Eu acho que por isso que os homens eles não sabem muito como lidar, né? Imagina você ter ali uma criança, porque às vezes, né, a menarca ela acontece num período mais cedo, né? Por exemplo, no meu caso foi com 10 anos de idade, né? E aí você enxergar uma mulher ali, eu acho que é muito sobre isso. Para você, já chegou algum caso, assim, perguntando para você como tratar alguma família, algum pai chegou já? Como é que foi isso? Me fala um pouquinho. Então, um dos casos que eu peguei, que foi mais emblemático, foi o caso de uma família evangélica que a mãe me procurou, né? Assim, que é o contato mais com mulheres, ela me procurou e ela disse que o pai estava tratando a filha de uma maneira um pouco ríspida após a menarca, assim, um pouco mais agressiva. Não chegou a bater, nada nessa natureza, mas uma relação que foi transformada ali após a primeira menstruação dessa menina. E, óbvio, eu fiz esse trabalho com uma psicanalista, não fiz esse trabalho sozinha, eu pedi a solicitação de outras profissionais da área da saúde, né? E a gente chegou à conclusão de que ali havia um comportamento um tanto quanto de punição inconsciente desse pai, né? Porque essa menina estava chamando atenção no bairro, porque ele já não tinha controle sobre esse corpo, né? Esse corpo já não estava dentro de uma instância privada. Esse corpo estava transbordando a esfera privada, estava chamando atenção no bairro. A grande questão era que a menina ia para o ensino médio e teria que estudar numa escola que tinha que pegar ônibus, essas coisas, né? De quebrada, né? Agora tem que pegar ônibus, agora vai estudar um pouco mais distante. Isso era uma grande questão, não queria deixar a menina de jeito nenhum para essa escola que seria melhor e tudo mais. Enfim, a gente fez um trabalho de um semestre
E ela tá bem, tá estudando onde precisa. Agora não, né, por causa da pandemia, mas tá Aham. matriculada. E a gente conseguiu fazer esse contato, eu, o pai e a mãe. A menina não participou. E conversamos um pouco sobre isso, e ele disse mesmo que era sobre isso, né? Que ele estava assim, perdido, um pouco atordoado com essa outra pessoa que chegou na casa dele, né? E que ele não sabia, que estava também muito preocupado, né, com os comentários, com o comportamento dos homens, né? Ele falava o tempo todo sobre, homem é bicho ruim, eu temo por alguma coisa e tudo mais. Então são muitas as tensões, né? E são tensões que não são verbalizadas, são tensões Uhum. que não são colocadas em um lugar de escuta, né? Eles não falam, a gente não ouve, Uhum. e essa agressividade, fruto dessa não expressão, vai ficando cada vez mais insustentável em algumas medidas, né? Se essa mãe não me procura e eu não procuro uma psicanalista e a gente não faz um trabalho conjunto, talvez isso tivesse atravessado, por exemplo, a matrícula da menina, o comportamento desse pai, poderia ter reverberado em uma outra instância. Então, eu sinto que esse tema é delicado, mas ao mesmo tempo ele é urgente. Ele é urgente porque faz também com que os homens reflitam sobre si, sobre como foi o processo dele, né? A menarca dentro de uma família é um momento onde a família é chamada, o pai, a mãe, os avós, os tios, para refletir sobre o seu momento, sabe? Você teve a sua menarca. Ao falar comigo sobre esse tema, rapidamente a sua memória volta para os seus 10 anos. Uhum. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso num lugar de essa criança que agora é adolescente está chamando a mim para me conectar com as minhas memórias de adolescência e fazer com ela melhor do que o que foi feito comigo. Eu não posso ser tão violenta ou mais com ela como foi comigo, como foi com a minha circunstância, na minha época. E muitas vezes também tem um terceiro fator, que é que a gente considera alguns comportamentos como tradição, né? Aí a tradição é que Verdade. agora você não pode mais sair na rua, vai ter que ficar trancada, tem que ficar mais vigiada, né? Tem um monte de questões envolvidas que são transferências da sua realidade, que não tem nada a ver com essa criança, com esse adolescente, mas que por medo e por questões de super proteção, você transfere tudo para essa menina, e aí você, por tradição, você reverbera uma história que já podia ser quebrada, poderia ser ressignificada e às vezes não é. Então, para quem está nos assistindo, reflitam sobre isso, olhem com mais carinho para as transições das meninas e dos meninos, porque eles precisam que a gente esteja curado dos nossos traumas para que eles entrem nesse mundo adulto com mais estabilidade emocional, psicológica e tudo mais. É verdade. O silêncio que existe em torno dessa temática, eu sempre reparei isso, né, que é uma coisa que não se fala, né, quando se vê, né, que a menina está menstruada, então não pode falar o que está acontecendo, né, inventa até outros nomes, né, para poder falar, né, e aí tem que comprar um absorvente escondido. Por que isso, né? Por que isso? Se é algo natural, se é algo da vida, se é algo que indica que você está saudável, né? Eu acho que isso é o que mantém esse tipo de desconhecimento e de desinteresse, né, pelo tema. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Você estava falando sobre a questão do pai, a questão do homem com a filha, né? Essa relação que fica estremecida. O Sandro colocou assim: será que é porque existe muito abuso sexual e as mães criam nas filhas o cuidado? Porque já vi mães dizerem que não sentassem. Não entendi aqui. Não sentassem no colo, ela já era mocinha. Será que é isso? Eu acho que ele está querendo perguntar porque eu não entendi colo muito do bem, mas eu pai. acho. Isso, Ele isso. ele escreveu de novo aqui. Escreveu embaixo, né? As filhas não sentassem no colo do pai. Entendi. Assim, a gente tem uma sociedade, assim, acho que a pandemia deixou isso muito evidente, o que já era
o que já era denunciado, né, por pedagogos, por profissionais da área da educação, especificamente, mas por profissionais de tantas áreas, pelo movimento de mulheres há muito tempo, que sim, existe o maior risco que as crianças correm é dentro de casa, né? Os abusos, os estupros costumam acontecer em ambiente doméstico, em ambiente privado. E por isso também é importante a gente falar sobre menarca, falar sobre a transição, falar para essa pessoa, essa criança, esse adolescente, que ele está vivendo e que ela está vivendo uma transição que salta aos olhos, né? Não dá para você esconder os seios de uma menina, não dá para você esconder o corpo de um menino em transição. O corpo salta aos olhos, né? A gente não controla, não esconde. E ao saltar aos olhos, é importante que essa criança, né, que está agora como adolescente e se tornando aí, na pré-adolescência, se tornando adolescente, que ela também tenha informações sobre os sentidos emocionais, os sentidos filosóficos, os sentidos doces dessa transição, mas também os sentidos sérios, os sentidos de risco que uma sociedade, infelizmente, como a nossa, pode oferecer para ela nessa transição, por essa transição. Então, não falar, para mim, não é uma saída. Tem que falar porque é importante, porque pode ser mais confortável para a família, porque pode ser recebido com carinho, pode ser recebido com um ritual próprio que a própria família pode criar, e isso é uma das coisas que eu mais incentivo, mas também porque essa família vai saber que essa adolescente ou esse adolescente está munido, está instrumentalizado para transitar no mundo com esse novo corpo. Sim. Né? Então, mas a mãe não quer deixar sentar no colo do pai. Talvez, de alguma maneira, do pai, do padrasto, do tio, do irmão, não sei. O importante é que a mãe explique para essa menina os fatores, as questões. Óbvio, ela não precisa falar assim, nos mínimos detalhes, mas é importante ter o máximo de sabedoria, o máximo aí de recursos, né, pedagógicos para dizer que agora existe um novo corpo. Esse novo corpo implica um novo comportamento, né? E fazer isso com a maior delicadeza e sensibilidade do mundo. Por isso que deixar tudo isso só para a mulher é muito violento. É muito importante que isso seja partilhado, é muito importante que isso seja uma tarefa comunitária, no melhor dos mundos, que não fique só com a mãe e também que não fique só com o pai, que a tia, a avó, os tios, que as pessoas, a escola, a igreja, o terreiro, enfim, que as pessoas que convivem com essa pessoa aí que está em transição, que elas possam ajudar na elaboração dessa transição saudável, sabe? Então, é um pouco nesse sentido. É engraçado que você falando da relação, né, das pessoas estarem envolvidas, eu lembro de um fato interessante que a minha mãe colocou uma vez, e eu não sei se é talvez uma coincidência, acredito que não, né? Que ela falou que sempre que estava próxima da menstruação dela, eu, quando pequena, eu ficava resfriada, alguma coisa que existe essa relação. Existe mesmo essa relação entre de todos ali que fazem parte da família, que tem alguma conexão, participarem de certa forma desse momento? Olha, existe sim uma relação entre as mulheres já menstruantes, isso é orgânico, é biológico, porque a gente tem uma memória que antes dessa sociedade que a gente vive, né, sintética, artificial, e como a gente conhece hoje moderna, a gente tinha primeiro um fator importante, que era não tinha luz artificial. Então todas as mulheres menstruavam juntas, porque a luz da lua impacta na glândula pineal, e a glândula pineal, a glândula pituitária e todas as glândulas que têm envolvimento com produções hormonais, portanto, tem envolvimento com o ovário, e o ovário tem envolvimento direto com o ciclo menstrual. Então, todas ovulavam no mesmo período e todas menstruavam no mesmo período, porque não tinha incidência artificial, não tinha isso que a gente está vivendo agora, LED, celular, lâmpada, tudo. Isso é um ponto. Então, tinha uma grande harmonização da agenda cíclica menstrual, e aí estamos falando de tempos muito anteriores, muito distante do tempo moderno. Então, esse é um ponto. Outra coisa
é que tem alguns fatores que não são tão explicáveis assim, cientificamente, mas que envolve o que para mim tem muito a ver com essa coisa afro-referenciada, né? Da Uhum. matricentralidade. A mulher, ela é um centro de força da família, né? As nossas famílias, especificamente famílias não euro-referenciadas, elas não são patriarcais, não é o homem que é o centro da coisa. O centro da energia, da alegria, da vitalidade, da fé, da espiritualidade da família está centralizado na mulher. Então, por exemplo, se essa mulher tem um ciclo menstrual específico, a alteração de humor dela ao longo do ciclo reflete diretamente na alteração do humor da família. Né? É quando ela faz aquele almoço maravilhoso, que a família está toda reunida, que a família está muito feliz. E quando ela não está muito bem, a família também não flui com a mesma leveza de quando ela está bem. Então, Uhum. eu acredito que tem uma matricentralidade energética muito grande. E isso é muito evidente nas nossas famílias. Muito evidente. E sim, né? Eu acho que não tem nenhuma explicação técnica para uma criança e a mãe que menstrua, mas eu sinto que para mim é super possível, assim, eu não duvido mesmo, eu acho que tem tudo a ver. Pelo que você falou, é o que a gente sempre escuta, né? É o ventre que vai reger, né? Aquela família, né? O Sandro, ele completou aqui a mensagem dele. Ele falou que as mães criam uma forma de proteção em torno das filhas, e acredito que podem ter os dois caminhos: falar, educar a família, pai e os irmãos, e ter cuidado para não acontecer os abusos. Eu acho que é não distanciar, né, essa menina, essa mulher dos pais e dos irmãos, e ter realmente esse cuidado para que não haja abusos. Como que você acha que deve ser feito esse processo, né, sem o afastamento, sem essa ruptura, né, e também, assim, né, observando a mudança nesse corpo, né? Acho que é muito delicado, assim, eu não seria leviana de dizer, eu acho que a resposta é essa. É muito delicado. Porque para mim é delicado a gente conviver numa família em que há um pressuposto relacional que indica que o pai ou o irmão ou o tio um, um possível abusador, um possível estuprador. Conviver com isso não é saudável para ninguém. Uhum. Por outro lado, eu também não posso dizer que eles não são possíveis abusadores e que eles não são possíveis estupradores. Então, a minha saída é instrumentalizar ao máximo possível essa criança para que ela, ao decorrer, mesmo na infância, tenha elementos para entender um toque diferente, um olhar diferente, um comportamento diferente, e que ela possa trazer esse retorno para a mãe, esse retorno para as pessoas de confiança. Então, quanto mais você conversar isso com a criança, óbvio, cada conversa de acordo com a idade, de acordo, né, com todo o repertório que precisa ser mobilizado para que seja adequado, né? Mas essa criança precisa estar instrumentalizada, porque se essa criança não consegue discernir o que é um colo de um toque que pode ter sido já um abuso, ela não tem como te dizer. Tudo é carinho, tudo é, né? Então é preciso que a comunidade, especificamente a mãe, né? E infelizmente isso recai sobre as mulheres, então as mulheres da família que vão fazer essa instrumentalização dessa criança, especialmente se for menina. Embora os meninos também sejam vulneráveis a abuso, tanto quanto as meninas. Né? A questão é que isso é menos falado, menos visibilizado. Sim, E isso também verdade. é uma questão. Isso também é uma questão, mas aí é um papo longo para outra live. Mas eu sinto que tem uma coisa aí que diz sobre não deixar de conversar, não deixar de notar. Veja, a menarca, quando a menina menstrua, já é a ponta, porque a menarca ela é um processo. Preciso dizer isso aqui para vocês que estão nos assistindo. A menarca ela começa cerca de 12 meses a 18 meses antes
do sangue menstrual de fato descer. Então é quando as espinhas começam a acontecer no rosto, os pelos pubianos começam a aparecer no corpo. Essa transição toda vai acontecendo. Cheiro, oleosidade da pele, oleosidade do cabelo, tudo isso vai denotando que aquele corpo está em transição, não acontece do nada. Então, quando a mãe, o pai, a família vai observando que esse corpo está dando indícios de que vai acontecer algo, essa família tem tempo para se preparar, para ir também instrumentalizando essa menina para esse momento. Não é uma coisa que acontece do nada. Ninguém dorme e acorda menstruada do nada. Esse corpo trouxe elementos. E como assim, ao longo de 12 meses, um ano e meio, a família não observou que teve nenhuma transformação na voz, na pele, no cabelo, no corpo dessa menina? Então, assim, é óbvio, dentro de um cenário que as mães são correria, trabalham fora, tá sempre... É muito difícil, a vida passa muito rápido. Mas aquelas famílias que podem, por favor, não negligenciem isso. Não deixa isso ser um susto. Porque já é um susto para a menina, né? E quando a menina percebe que isso é um susto para a família também, isso é um efeito de retração imediata. Então, se a família puder fazer com que esse caminho seja confortável para essa menina, e aí também ir notando como o pai vai se comportando, e conversando com o pai, conversando com os homens da família, eu acho que é preciso um remanejamento familiar. A gente pensa muito em grandes revoluções, né? Como tem que ser o povo negro, como tem que ser a comunidade negra, mas a gente não consegue falar de coisas tão simples dentro de casa. E aí eu fico pensando, gente, eu queria saber como que a gente vai organizar essa coisa grande se a gente ainda está com limitações tão pequenas e, ao mesmo tempo, pedras fundamentais, são fundamentos da família, sabe? Então, assim, eu fico sempre muito tensa com isso, assim. Não, é verdade, verdade. Você falou uma coisa agora que é seríssima, né? Esse silêncio e essa o não tratamento, né? É como se todo mundo fosse pego de surpresa, né? A menina menstruou e agora vamos ver, vamos solucionar. Agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e coloca-se uma pressão sobre aquele corpo, né? Que às vezes é uma criança que quer ainda brincar, ainda curtir, né, o resto da infância, e já tem um corpo para administrar, a questão da menstruação. Por isso que é importante vir acompanhando esse processo e esse caminho até que chegue o dia da menstruação, que a menaca aconteça. E eu acredito que, se for dessa forma, vai ser encarado de uma outra forma, né? Não vai ser um peso, né? Porque a maioria das meninas que a gente pergunta sempre foi de repente, e aí minha mãe falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e agora não pode e tal. Meu pai também já ficou meio afastado, e então a pessoa vê com uma carga negativa a menstruação, né? E é interessante o seu trabalho, que você mostra qual é a importância disso, que não é qualquer coisa, né? A questão da menaca, que é algo que a gente tem que parar, tem que olhar, né? Porque nesse dia a dia que a gente vive, a gente fica assim, poxa, isso aí vai atrapalhar eu trabalhar, eu preciso fazer, preciso acontecer. Eu achei importante a Grazi estar aqui assistindo, ela falou que, poxa, a menstruação deveria ser um tempo que a gente tinha que ficar ali de luto, né, pensando, refletindo, vivendo aquele momento. E, infelizmente, a gente não faz dessa forma, né? Não faz dessa forma, mas também tem algumas questões, assim. Eu acho que, se você me perguntar, Carol, o que você acha o maior peso para uma menina que acaba de menstruar? Eu acho que, além da coisa do corpo, da questão biológica, da questão psicológica também, né? Tem a questão de lidar com os traumas da família, sabe? A família transfere traumas. Então, por exemplo, se você tem uma mãe, uma tia, uma prima na família que a engravidou cedo, que teve uma gestação precoce, toda menina que menstrua na família ouve a mesma orientação. Agora você engravida, viu? Agora presta atenção. Agora vê se toma tempo. Agora vê se fica direito, sabe? Então, isso é um soco, isso é uma agressão, isso é violento, isso é abusivo. Tem mulheres que passam comigo hoje, com 30 anos, 35 anos, porque elas viveram
elas assimilaram a sexualidade como um crime, como algo muito grave, como algo que pode trazer muito desapontamento para a família. E quando a gente vai fazendo, né, e voltando no tempo, isso estava na menarca. Ela ouviu da mãe, ela ouviu do tio, ela ouviu da família. Ó, você vai ser como sua mãe, você vai ser como sua avó, você vai ver sua prima. Então, assim, essa é a maior questão. Eu acho que tem toda essa coisa do corpo e tudo mais, que é muito importante. Mas, para além disso, ainda você tem que administrar as marcas da história da sua família. Né? Uhum. É muita coisa. E é longo. Num papo off, eu até conto outras coisas. Né? Não dá para contar assim. Mas, assim, são muitas coisas. Os mais velhos transferem muitas coisas nesses momentos estanques da vida em família. E por isso que eu sou tão apaixonada por essa temática, porque eu acredito que se em instância macro a gente tem uma série de batalhas para travar enquanto comunidade, em instância micro elas têm a mesma proporção e importância. Sabe? Se a gente não puder, e se a gente não se organizar para tirar um tempo, você voltou aí de um plantão, eu acabei de chegar na casa dos meus pais praticamente, mas a gente escolhe politicamente falar desse tema às 21 horas de um sábado à noite, na véspera do Dia dos Pais, é porque a gente entende que politicamente isso é importante. Sabe? Verdade. Isso é fundamental. Mais do que você ficar apenas dentro de uma instância macro, denunciando se os pais estão presentes, se eles estão ausentes, é também discutir qual é a qualidade da presença paterna em momentos dessa natureza. Como assim o pai acordou, dormiu, a filha já está com 18 anos casada? Ele não viu essa menina transicionar, ele não viu essa menina deixar de ser menina, se tornar adolescente. O que aconteceu? O que está acontecendo? Sim. Onde ele estava, né? Assim, mesmo estando em casa, né? Então, assim, existe a dimensão do macro, que a gente precisa discutir sim, mas existe a dimensão do micro. E o micro diz muito sobre o reverberar da história. A história é regida por agentes. A história não é uma máquina. Então, se a gente continua reproduzindo as mesmas coisas no âmbito familiar, a gente vai reproduzir as mesmas coisas no âmbito comunitário e, por sua vez, no âmbito social. Então, eu sinto que esse tema é um tema necessário, urgente, e que eu espero que seja só uma fagulha para que tenha muitas reflexões nas casas, que amanhã no almoço, quem nos assistiu, converse com as pessoas. Eu espero que vocês levem essa temática, porque isso é importante. É muito importante. É verdade. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu vou ver qual é, para a gente ver aqui. Ué, já sumiu a pergunta, tinha uma pergunta aqui. Mandaram aqui, mas não está mais. O pessoal está falando aqui, ó, que é muito importante essa live, porque existe um não dito muito grande. Foi o que a gente comentou, né? Esse silêncio. Herança familiar é um tema de educação familiar. Os meus amigos transferem para as mães. O Sandro falando novamente, né? Essa questão do pai, que está presente, às vezes, ali fisicamente, mas ele transfere para a mãe, né? Ele não quer nem lidar com essa mulher, né? Existe um medo, né, Carol, de lidar com essa temática, né, e com essa nova mulher, né? Existe medo de tudo, assim, eu sinto que a diáspora, né, esse sequestro da nossa gente para esse lugar, que é o Ocidente, são as Américas, tirou da gente uma coisa que é muito importante, que são os rituais. E aí, eu fico muito confortável, sabe, de defender rituais. Não estou falando da ritualidade do candomblé, ou da ritualidade da Umbanda, ou da ritualidade de qualquer religião afro-referenciada ou não afro-referenciada, não é sobre isso. Ritualizar é um exercício humano de várias sociedades, e não só africanas, de entender que o tempo está passando. Então tem ritual para casar, tem ritual para menarca, tem ritual de fúnebre, de luto, tem ritual para caçar, tem ritual para colher, tem ritual para plantar. Porque os rituais, eles demarcam o tempo.
que as coisas estão acontecendo. E a gente perdeu o ritual. A gente está vivendo, como a gente veio para cá, né, como mercadoria, a gente precisa resgatar a humanidade urgente. Precisa resgatar a humanidade urgente. E esse tipo de conversa que a gente está tendo são conversas humanizadoras. Sim, mulheres negras menstruam. Sim, meninas negras têm menarca. Para além de discutir make, cabelo, empoderamento, todas essas coisas, existe algo que precede tudo isso, que é o simples. Antes da pessoa dizer, eu sou negra, tenho que me comportar assim, tenho que defender isso. Tem uma coisa que é o corpo humano de uma pessoa que tem o aparelho reprodutivo feminino, ela menstrua. E se a gente não conversar sobre isso, a gente está falando de tudo, mas ao mesmo tempo não discutindo nada, porque você está negligenciando uma experiência de humanidade fundamental da história daquele ser humano, e daquela família, e daquela sociedade. Então, enfim, eu boto muito fé que isso aqui que a gente está conversando é importante. Por isso eu trabalho com isso. Importantíssimo, importantíssimo. Deixa eu perguntar uma coisa mais para outro lado, mais profundo para a tua área. Eu estava ouvindo sobre questões emocionais, de coisas que às vezes as pessoas vivem, né? Cólicas, tem gente que tem cólicas horríveis, o fluxo menstrual. Fala um pouquinho sobre essa questão, essa relação, né, das emoções, sobre fluxo, sobre cólica. Fala um pouquinho aí, a gente tem várias irmãs assistindo e é importante a gente falar sobre isso. Sim, eu quero dizer primeiro que eu fiz a Ioni pariu uma filha projeto, né? Então tem a Ioni das pretas e tem a Ioni das pretinhas. Por que eu fiz a Ioni das pretinhas? Porque eu achei importante que lá a gente consiga estabelecer uma forma de conversar com outros nomes, né, com outras categorias e também com outras imagens um pouco mais lúdicas, mensagens um pouco mais pedagógicas e tudo mais. Então, a Ioni das Pretinhas está nesse lugar, para quem tem filhas aí, enfim, a gente construiu esse lugar juntas, nasceu no mês de julho, já estava na minha cabeça há um tempo, essa gestação, mas nasceu no mês de julho e agora em setembro, provavelmente estou aqui em São Paulo, a ideia é, ainda que online, fazer um evento para mãe de menina, para pai de menina, então, por favor. Olha que legal. Para a gente conversar sobre isso com tempo e também com uma qualidade de depoimentos, né, de material didático também, de apoio e tal. A segunda coisa é sobre a Ioni das Pretas, que é mais profunda e é nesse lugar que você está me perguntando. Porque nós somos cíclicos, homens e mulheres, a gente é cíclico. E não tem, assim, uma forma de diagnosticar uma sintomatologia e essa sintomatologia ter a mesma causa em todo mundo. Não tem a mesma causa em todo mundo. Né? Ainda antes de vir para São Paulo, eu fiz uma live com uma irmã de Ceará e eu dizia para ela que eu atendi uma pessoa que estava com cândida de repetição. Já fazia quase um ano que a candidíase dela não passava. E ela já tinha feito de tudo, vaporização, já tinha feito tratamento alopático, tratamento homeopático, e a cândida passava em algum momento, mas depois voltava. E aí ela decidiu a terapia menstrual. Achou que o nome era interessante, falou, não fiz esse negócio ainda, vou lá fazer. Aí veio fazer. E aí a gente tratou as emoções, os sentimentos. E no processo da terapia menstrual, a gente acessou que a cândida dela de repetição era fruto de uma experiência de assédio moral no trabalho. Então, ela era muito assediada no trabalho. E ela tinha profunda repulsa daquele trabalho, daquela função, daquele setor, daquele chefe. E a gente, no decorrer da terapia, que dura 6 meses, né, em tese, sim, o mínimo são 6 meses, um atendimento por mês, a gente organizou dela mudar de setor, deu tempo dela mudar de setor e a gente conseguiu perceber a alteração no corpo físico dela. E sim, ela não teve mais cândida de repetição. E então, é sobre isso, entende? A cândida
Pode ser o assédio moral num trabalho? Pode. A Cândida pode ter uma relação sexual afetiva que você está tendo e você não quer mais ter e você fica insistindo? Pode. Assim como tantas outras somatizações do ventre, podem ser muitas coisas. Cada história é uma história, não tem como ter um diagnóstico um diagnóstico determinista para cada um ou para todo mundo. Mas o importante é a gente perceber que quando esse sintoma vem, ele vem de onde? Ele vem da minha alimentação, ele vem de um estresse que eu passei, ele vem porque eu me aproximei de tal espaço ou de tal pessoa, ele vem porque eu mudei de casa, ele vem por quê? Né? Ele é sempre um comunicado do corpo. E aí entra de novo no tema da live. Se você tem uma menarca, né, uma primeira menstruação traumática, a tendência é que ao decorrer da sua vida, essa experiência seja sempre muito dolorosa. Então, quanto mais cedo a gente tiver uma relação de saudabilidade, né, de saúde com essa experiência menstrual, que é eterna, né, não chega a ser eterna porque tem a plena pausa, mas que vai durar muitos anos na vida da pessoa, pelo menos aí 20 anos, 25 anos, às vezes 30 anos, que a pessoa possa estabelecer cada vez mais uma relação saudável, confortável, para que seja prazerosa até, pode até ser prazerosa, eu prometo que pode ser prazerosa, pode, eu garanto. Legal, a gente precisa aprender a conversar com o nosso corpo, né? Eu ouvi uma vez que é assim, né, que a primeira pessoa que você tem que estar bem é você mesmo, né? Porque você convive com você todo o tempo, né? Então, às vezes a gente deixa um pouco essa parte para lá e não presta atenção nos sinais, né? E acha que sempre é alguma coisa externa, mas às vezes é o nosso corpo falando. E nesse caso, através da menstruação, né? Sim, e é muito importante que a gente tenha presença paterna nisso. É óbvio que para pessoas pretas em especial, essa presença paterna, ela está em reconstrução, por isso a gente está numa página cujo nome é Pais Pretos, né? Então, ela está em reconstrução e isso para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação testemunhar esse momento da nossa história enquanto comunidade negra do Brasil. Mas uma vez que está posto que os pais pretos estão se reposicionando e ressignificando essa experiência, então a gente pode ir mais fundo e questionar essa qualidade, né? Porque senão a gente fica sempre medindo com uma régua do mais ou menos. Agora eu estou presente, agora você quer que eu fale de menstruação? Sim. Né? Mas eu estava ausente, agora eu estou presente, agora que eu estou presente eu tenho que falar de tudo isso? Por favor, não como uma obrigação, mas como uma interação. Sabe? Então, eu realmente acredito que é tempo demais, é tempo da gente mais fundo na nossa humanidade, é tempo da gente mais fundo na gente mesmo. Eu tenho um histórico muito de movimento social, assim, respeito muito o meu histórico e os movimentos com os quais eu me associei ao longo da vida. Mas família, para mim, hoje é a coisa mais importante dessa construção, da ressignificação e os novos sentidos de humanidade que a gente está atribuindo para nós mesmos, sabe? A gente pode construir um movimento mais forte social. Ele vai ser frágil se as famílias não aderirem às nossas pautas. Não se faz quilombo sem família. Então, eu deixo esse chamado aqui. Os quilombos não são feitos de movimentos sociais, gente. Lembrem-se, os quilombos são feitos de famílias. Os quilombos têm hierarquia. Vovó, tio, tia, pai, mãe. Né? É sobre isso, né? A quilombagem é sobre isso. Então, não é sobre lattes, não é sobre currículo, vitae. Não. É sobre quem é seu pai, quem é sua mãe, de onde você vem, qual é a sua história, qual é a história da sua família. É isso, a sua origem, né? Sua origem. E isso também diz sobre ventre, e isso também diz sobre qualidade menstrual, porque quando a gente vê as mulheres da nossa família sofrer com a menstruação, a gente naturaliza o sofrimento menstrual. Né? Todo mundo sofria na minha família, então eu tenho que sofrer também. Nada disso, nada disso. A sua experiência pode ser melhor, a sua experiência pode ser mais saudável, e das meninas que vierem depois de você, pode ser ainda melhor que a sua. Depende de nós aqui agora. Então, existe uma normalização, né?
Você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, uma normalização, a pessoa ficar de cama, com cólicas e sangrar muito, até impossibilitada de sair. Isso aí, com a terapia menstrual, isso pode ser tratado, né, Carol? E deve ser Sim, tratado, né? sim, porque. Então, sim. Não, por favor, pode falar. Não, eu ia ler alguns comentários, mas continua, é importante Não, sua pode conclusão. ler, pode ler. Pode ler, pode ler que eu tomo fôlego e Então, peço água aqui para minha mãe. Mamãe, me dá um copo com água, por favor. olha aqui, a Maia colocou aqui, eu notei que todas as vezes que eu fiquei com cistite foi por ter relações sexuais sem estar totalmente afim. Logo que notei isso, eu parei. Agora só quando eu estou 100% afim, entregue e relaxada. A Grazi está falando aqui, ó, a menstruação. Deixa eu ver. A menstruação ainda é tão demonizada por tantas mulheres, até odiada. E sim, infelizmente pode ser uma dor devido a traumas da menarca. Alguns médicos também naturalizando a dor, o sofrimento, que a gente está conversando aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver mais aqui. Gil, boa noite. Gil tá falando aqui, rainhas. Rainha você também, Gil. A Gil faz parte do nosso grupo de mães, Carol. Maravilhosa de Londres, acompanha a gente. A Zinga, algo que eu observei, que o fato de nosso pai não conviver conosco, ser alcoólatra, gerou em todas nós 4 filhas problemas de miomas. Isso é interessante, né, Carol? Tem essa relação mesmo? São muitas relações, né? Assim, é importante que a Zinga tenha essa percepção, mas em um trabalho mais profundo a gente pode acessar outras coisas, né? Porque o mioma, ele tem a ver a partir de qual princípio que eu estou falando que ele tem a ver? A partir da MTC, né, que é a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, linguagem corporal, enfim, são várias ciências que fazem essa observação há alguns milênios e que hoje dão para a gente instrumentos para que a gente possa fazer alguns questionamentos que não estão dentro da alopatia. Porque a alopatia, ela trata a doença, ela não trata, ela trata o sintoma, ela não trata a causa do sintoma, né? Ela trata o grito, ela não trata a garganta. E a terapia menstrual, bem como outras práticas integrativas e complementares de saúde, está interessada em saber de onde está vindo isso. E para a gente saber fazer essas perguntas, é preciso estudar pessoas e sociedades que já estão fazendo isso há muito tempo. Então, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, enfim, linguagem corporal e tal. E o mioma, ele é muito, muito delicado, porque, por exemplo, as mulheres negras aqui no Brasil têm a maior incidência de mioma, e por causa do mioma, em geral, elas vivem o que é chamado esterectomia, que é a retirada total ou parcial do útero. Uhum. E aí esse mioma diz muito sobre muita coisa. E aí eu não vou dar nenhuma resposta, eu só vou aqui propor reflexões. A gente está na 5ª ou 6ª geração de pessoas livres no Brasil, né? De pessoas negras experimentando liberdade formal, né? E a última lei, se eu não me engano, se não foi a última, deve ter sido a penúltima, de setembro de 1987, foi a lei do ventre livre. Então, assim, o ventre das mulheres negras, ele fez e ainda faz parte de uma disputa colonial, né? E a gente sabe disso. Então, os nossos ventres sentem muita coisa. Ainda em junho, durante as marchas ali relativas ao George Floyd nos Estados Unidos, mas também no Brasil, as mazelas de todo dia que as pessoas pretas vivem, em especial homens negros, né, dentro da perspectiva da segurança pública. Sim. Eu escrevi um texto falando sobre o quanto o nosso ventre sentia essas violências publicizadas. Inclusive, eu dizia nesse texto, esse texto está aqui na Ioni, eu dizia que o nosso ventre, ele sente medo de ter filho. A quantidade de mulheres dessa nova geração que tem medo de ter filho,
tem medo de, uma vez que o genocídio se tornou algo democratizado, no sentido de a gente fala sobre genocídio, a gente entende que tem uma violência estruturada contra pessoas negras, e se você tiver um filho, se esse filho for um menino, a tendência dele ser assassinado é muito grande, isso traz medo. Isso traz medo. Quando você vê, em junho, uma criança caída no nono andar porque a mãe estava com o cachorro da patroa e a patroa mandou a criança pegar um elevador sozinha, você sente medo de ter filho. Isso o seu ventre sente. Então, não tem como eu chegar numa live e dizer assim, o mioma tem a ver com X ou isso, aquilo. Porque são múltiplos fatores. A sociedade, a nossa vivência, a nossa experiência histórica, social, espiritual, alimentar. Diz muito sobre muita coisa. Então, cada caso é um caso, mas eu fiz esse texto, eu dou ali pelo menos uns 5 ou 6 motivos e possibilidades de perceber o quanto as dimensões sociais atravessam a nossa experiência uterina, de saúde uterina. Então, quem puder ler, eu acho que eu vou colocar no story, não sei quem está aqui assistindo, se quiser ler, eu coloco no story daqui a pouco, quando acabar a live, aí vocês leem o que eu quis dizer lá. Ah, legal. Então, Carol, a gente está com um tempo aí bem já chegando no limite, a gente tem uns 4 minutos. Surgiu uma outra pergunta aqui, inclusive sobre gravidez, e aí eu não sei se de repente nesses 4 minutos você consegue responder, e eu tenho uma última pergunta também depois, tá? Faz as duas agora, que eu acho que eu respondo as duas assim. Tá bom. Uma pergunta. Eu fui parar na emergência de um hospital e aos 38 anos eu ainda não tive coragem de engravidar. Pode ter alguma relação? E a minha pergunta é, como é que foi que o seu pai tratou na sua menarca? Como é que foi a reação dele? Como é que foi isso? Eu nem sei se ele lembra, ele tá lá na sala. Então eu vou falar com ela. Sim, pode ser sim. E vale a pena uma investigação, né? Fazer terapia, se puder, ou maratonar ali a Ionidas Pretas, tem bastante conteúdo, eu faço questão de colocar conteúdos, ainda que as pessoas ainda digam, esse conteúdo aí você devia cobrar e tal. Eu acredito que não, eu acredito que ainda não estamos nesse momento. Daqui a muitos anos vai aparecer novas terapeutas que a gente vai pegar uma comunidade negra com um pouco mais de recursos financeiros e tudo bem ela cobrar, mas para mim ainda é tempo de disponibilizar o máximo dessas ferramentas 0800, porque também são tecnologias que são muito antigas, né? E a gente só está relembrando. Então, maratona lá, depois, se puder, faça terapia. Se não for comigo, com outra terapeuta, mais fácil. A segunda coisa é sobre meu pai. Então, o que eu lembro, assim, eu sempre fui muito, muito apegada com meu pai, né? Muito, muito, assim, desde criança. Meus pais se separaram um momento do casamento deles e o meu pai ficou comigo e com meu irmão. Então, isso já denotou, assim, bastante proximidade, a gente é muito amigo, sempre conversou sobre quase todas as coisas mesmo. E quando eu menstruei, eu lembro que, enfim, minha mãe contou pro meu pai, aí ficou um clima, assim, ele não falou muita coisa, mas ele comprou um perfume para mim. Ele comprou um perfume e uma blusa no centro da cidade, né? Eu tô em São Paulo, você vai entender, em Angabaú. Tinha uma loja fazendo propaganda ali, eu nem sei se tem essa loja ainda. Era uma loja D2, era uma loja assim, que na minha época, que era a época do axé, né? Todo mundo dançava axé nas quermesses, nas ruas. Aí tinha uma roupa, assim, que era mais... Que não era mais uma roupa de menina, que era uma roupa já de adolescente, assim. Aí ele chegou em casa com essa blusa e com esse perfume, e para mim foi muito simbólico, assim, né? Foi uma forma dele dizer que reconhecia que estava ali testemunhando o meu corpo nesse momento de transição e tudo mais, e foi muito importante para mim. E é um testemunho que eu gosto de dar, e por isso que essa página é tão importante, por isso que eu tenho tanto carinho, porque quando eu vi essa página Pais Pretos, eu falei, putz, eu tenho um pai que é muito gente boa, eu tenho a sorte, infelizmente ainda a gente está vivendo esse momento histórico que é sorte ter um pai presente, um pai bacana, não é para todo mundo, mas eu não me furto de dizer que o meu pai foi essa pessoa e ainda é essa pessoa muito carinhosa,
bem pisciano, bem sensível, assim. O Instagram vai cortar a gente. Mas aí eu Então volto tá. para você concluir. Eu volto para Não, você não, já tá concluir. concluído. Já tá Já concluído. concluiu? Eu vou ficar com meu pai.